Olá pessoal, sou o professor Iramar e nós iremos continuar nossa aula sobre Era Vargas, de História, tá pessoal? Na aula passada eu falei como Vargas chegou ao poder através da Revolução de 30, do golpe de 30, de 1930. Chegou ao poder e ficou de 1930 até 1937 que eu falei sobre a aula passada. Em 1937, né, pessoal, Vargas estava prestes a passar por uma nova eleição, que seria em 1938, nessa nova eleição. Só que um ano antes, houve um movimento chamado Intentona Comunista, que foi entre Recife, Rio de Janeiro e Natal também. Alguns comunistas da Aliança Nacional Libertadora fizeram um movimento para, né, um movimento comunista, por assim que eles falavam aqui no Brasil. E esse movimento comunista serviu de base para que Vargas desse um golpe de Estado, instalando uma ditadura do Estado Novo, que nós vamos ver agora a partir desse momento, que é o Estado Novo. Vargas, dizendo que esses comunistas que estavam se reunindo tinham elaborado um plano chamado Plano Cohen, onde esse plano era embatar, era uma lista que acharam vários nomes de políticos, entre ele Vargas, onde iriam ser assassinados por esses comunistas. Esse plano COI, obviamente, não existiu, foi elaborado pelo próprio ministro do governo Vargas. Foi elaborado pelo governo de Vargas, essa desculpa que ele fez para quê? Com o apoio dos militares, para fechar o Congresso e instalar no Brasil o que nós sabemos como o Estado Novo. Em 1937, começou então o Estado Novo. Tudo bem, pessoal? A ditadura do Estado Novo. Beleza? Facinho demais. Tudo bem? E essa ditadura estava tão na cara que logo em seguida Vargas fez logo uma Constituição em 37, que era chamada de a polaca, porque era baseada na Constituição polonesa, a polaca. Estava tão claro que ele ia dar esse golpe que ele já tinha preparado essa nova Constituição de 1937. Tudo bem? Só que começou em 1937, esse Estado Novo, Vargas fez algumas coisas que agradavam as pessoas para se manter no poder. Entre elas, ele apoiou a indústria de base para melhorar o sistema industrial. Como, professor? Ele criou a siderurgia de Volta Redonda, aonde, com o apoio que o Brasil passava naquele momento, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, Vargas tentando se aproximar dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos querendo se aproximar aqui do Brasil por conta de rota estratégica do Brasil, os Estados Unidos doou para o Brasil a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda. Vargas também criou a Companhia Vale do Rio Doce, a siderurgia do Vale de São Francisco. Tudo isso aí, no governo de Vargas, serviu como uma indústria de base para o desenvolvimento da indústria aqui no Brasil. Vargas começou essa siderurgia de base, por assim dizer. Essas companhias de bases, né, pessoal? E essas estatais que eles começou a criar. Tudo bem? E aí, professor, além do mais, o que o Vargas fez nessa ditadura do Estado Novo para se manter? Ele limitou a formação desses sindicatos nesse período aí, onde os sindicatos que fossem criados desses trabalhadores tinha que ser atrelado ao Ministério do Trabalho, e aí ele controlava esses movimentos desses trabalhadores. Mas nesse período de Estado Novo, Vargas criou também, né, professor, criou a CLT, que é a Consolidação da Lei do Trabalho. Isso aí foi muito benéfico aos trabalhadores, essa CLT, ele criou essas leis de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, aonde vários benefícios foi criado e foi colocado agora em lei por conta dele. E aí observe que Vargas, ele sempre foi um estrategista de agradar sempre o lado dos trabalhadores, que a política agora do Estado Novo era visando valorizar esses trabalhadores, mas também ele sempre tentava dar um jeito de agradar a classe dos empresários, dos ricos também. Uma coisa importante nessa CLT que ele criou
consolidação da lei do trabalho. Coisa mais importante foi a jornada de trabalho de 8 horas semanais. Ele criou também as férias remuneradas, né, professor? Aonde também as mulheres, que a partir de gestação dos 6 meses não poderia mais trabalhar, adicional de salubridade, criou o salário mínimo, que também não tinha, agora era uma base para tudo. Tudo isso aí está regido nessa consolidação da lei do trabalho. Tudo isso aí estava favorecendo ao trabalhador. Então, essa política de Vargas, ele agradava também essas classes operárias. Agradava, né, professor, aos trabalhadores. Que até então, quando, né, eles, esses trabalhadores se achavam insatisfeitos, Vargas mandava aumentar o salário mínimo. Tudo isso é a política de Vargas. Entenda bem que Vargas chegou ao poder em 1930, através do golpe de 30. Já estava em 1937, ainda não tinha passado dele nem por uma eleição, por um voto. Já estava no poder de 30 a 37. Em 37 ele deu um golpe de Estado chamado Estado Novo, que nós estamos vendo agora. E dentro dessa política do Estado Novo, onde ele deu esse golpe, ele criou vários benefícios trabalhadores e também criou várias atrativos para a classe empresarial, mantendo-se no poder. E para reprimir aquelas pessoas, né, professor? Para tentar, aqueles opositores do Vargas, da ditadura, o que ele fez? Ele criou o DOPS, né? Que é o Departamento, a Delegacia de Ordem Política e Social. Era uma política de perseguição àquelas pessoas que eram opositoras ao sistema. Vargas, ele centralizou o poder, pessoal. Ele fechou o Congresso. Ele era um ditador. Ele é um ditador. Ele é uma ditadura do Estado Novo. O Congresso não participava mais. E isso trazia insatisfação por muitos de políticos, de estudiosos, né, e jornalistas, e essa classe mais de intelectuais. E aí ele criou essa Delegacia de Ordem Política e Social, o DOPS, que era de perseguir essas pessoas que estavam contra o regime dele, que era contra o povo, que nele dizia. Além do mais, ele criou a Lei de Segurança Nacional, aonde ele poderia prender alguma pessoa ou não que estava contra o seu regime, contra o sistema nacional, estava contra a nação, essa Lei de Segurança Nacional. Ele dizia que aquelas pessoas que eram opositoras ao seu regime estavam contra o Brasil. Por que ele dizia isso? É porque ele criou a DIP também, que era DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele criou uma propaganda aonde enalteceu o Brasil forte, centralizado, Brasil, né, professor, que era uma grande nação. Isso aí, pessoal, essa questão de enaltecer, essa questão de valorizar o país, são discursos de ditadores, aonde eles pregam esse discurso de nação forte, o que faz com que o povo acredite e tenha um grande apoio popular. Foi o que Vargas fez com a DIP, que é o Departamento de Propaganda e Imprensa, através da Voz do Brasil, e nele todo manhã tinha a galera o mais distante que era possível e tinha um radinho ouvindo a Voz do Brasil, o presidente falar todos os dias em rede, através do rádio, né? E essa era uma construção de uma identidade nacional que o Vargas procurava colocar. Além do mais, essa procura dessa identidade nacional, ele disse, né, professor, que o Brasil tem que ser forte, teria que ser a sua própria identidade, não copiar. Ele tentou também, através do Marechal Rondon, incluir esses índios, né, nomeou o Marechal Rondon, para incluir esses índios na cultura, né, brasileira. Ele disse que não ia deixar excluído nenhum tipo de povos aqui no Brasil. Então, incumbiu Marechal Rondon em desbravar essas questões indígenas mais longínquas para integrar até a sociedade brasileira. Mas só que aí não perguntaram também se os índios queriam, né, professor, o seu modo de vida ser substituído pelo modo de vida que ele, segundo Vargas, era melhor.
E aí nesse momento gerou uma briga entre os índios, alguns certos grupos indígenas não aceitavam esse tipo de interferência do homem branco nas suas aldeias, tá, pessoal? Pessoal, e aí o que acontece? Observe que em 1937 o Brasil, né, estava nessa ditadura do Estado Novo, né, professor? Então, vamos devagar. Até aqui eu parei esse vídeo aqui, já que eu coloco outro, que tá 10 minutos, tá? Aí já que eu boto outro.